Bom dia, pessoal. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre análise estática, né, que é essencial para se fazer otimização de código. Né? Então, antes de falar sobre otimização de código, a gente tem que compreender um pouco de análise estática. Né? Então, basicamente, a gente vai organizar da seguinte maneira. Né? Então, primeiro, a gente vai apresentar para vocês alguns exemplos de possíveis otimizações de código para motivar o uso de análise estática. Em seguida, a gente vai falar sobre dependência de código. Existem dois tipos, basicamente, de dependência, né? Dependência de dados e de controle. É importante compreender dependência, porque dependência de código define, digamos assim, um envelope, né, do que é possível se fazer, né, com a otimização de código, certo? Enfim, gente, então depois a gente vai falar sobre análise de data flow, né? Basicamente é a técnica por trás das otimizações de código utilizadas em compilador. Né? Então, a análise de data flow é a técnica, né, que é empregada para se realizar, para se implementar as otimizações de código que a gente vai ver no início dessa aula. Tá? E, por fim, a gente vai apresentar a fundamentação matemática. Né? Então, basicamente, a gente vai inverter, digamos, a maneira com que se tradicionalmente, né, apresenta conteúdo. Né? Onde primeiro você apresenta a fundamentação de um conceito. Né? Eu acredito que dessa maneira, né, é mais fácil o aluno se conectar, né, com a necessidade de uma determinada técnica. Enfim, gente, então, primeiro a definição, né, que é a análise estática. Né, é um método para a extração de informação, né, durante a compilação. Então, habilita uma série de aplicações em compiladores e engenharia de software. Em compiladores, o principal é a otimização realmente de código. Né, o compilador faz transformações com o objetivo de otimizar o código que vai ser gerado sobre algum aspecto, certo? Em engenharia de software, né, principalmente busca por erros ou sinais de que existem problemas no seu código, né, ou fraquezas, né, no seu código. Enfim, né, isso é matéria para outra disciplina, tá? Então, a gente vai seguir esse livro, né? Na verdade, assim, só para fazer a motivação. Esse é um livro bastante denso. A gente não vai utilizar o livro extensivamente, mas apenas o primeiro capítulo do livro que é utilizado para motivar essa técnica. Tá bom? Então, aqui a estrutura, né, de um otimizador compilador, tá certo? Então, como a gente já viu, né, um compilador tem essas duas fases, né, o front-end e o back-end. Então, nessa primeira camada aí, onde você vê lexical syntactic static semantic checking, a gente já viu isso aí são os componentes do front-end do compilador. E nessa camada de baixo, do back-end do compilador, você vê que tem essas duas caixinhas entre a geração do código. Né? Então, basicamente, tem dois tipos de otimização. Né? Otimizações que são independentes da plataforma que você vai gerar o código, né? E otimizações que são dependentes de uma determinada arquitetura, né? Da determinada plataforma, certo? A gente não vai falar muito sobre essa segunda opção, certo? A gente vai focar mais em otimizações que são independentes, tá certo? São fáceis de se adaptar a outras enfim, a outras situações, tá certo? Então, essas otimizações são dependentes aí, então, por exemplo, um exemplo disso aí é a alocação de registradores, tá bom? Eu acredito que a gente tenha falado sobre isso lá no início da disciplina, tá? Mas, enfim. Tá bom, pessoal? Então, uma outra maneira de se olhar isso aí, olha, você tem um front-end, um back-end e um otimizador, tá certo?
E o otimizador, cada otimização que é utilizada, né, por um compilador tem basicamente dois componentes. Isso é super importante vocês lembrarem, certo? Existe um componente que vai fazer a análise do código, para fazer a compreensão das oportunidades de se fazer, né, otimizações, se realizar otimizações, identificar se o código respeita certas situações, né? E só então um transformador vai ser utilizado. O transformador faz, digamos assim, o trabalho braçal, né? Então, dado uma representação de código, ele vai fazer trocas, né? Vai realizar a otimização. Mas isso deveria ser algo simples de se fazer, uma vez que a análise do código já foi feita. Tá joia? Tá joia, pessoal? Né? Então, o objetivo disso aí é evitar computação redundante, né? E evitar computação supérflua. Então, basicamente, são essas preocupações que estão em xeque, né? Durante uma otimização de código. Tá bom? Então, para motivar isso aí, pessoal, eu vou utilizar um exemplo, né? Um exemplo que é utilizado nesse livro, né? No livro que eu falei agora há pouco, certo? Né? E, basicamente, o exemplo vai mostrar como se fazer a otimização de um código que utiliza arrays, certo? Então, um array está nesse formato aí algol, né? Que basicamente é como se fosse algo bastante semelhante, né, a Pascal, certo? Né? E a gente vai transformar esse código em, digamos assim, uma representação em C e fazer as otimizações em cima daquele código, né, baseado em arrays de C, tá bom? Então, ponto de partida, né, esse código inicial, né, então, digamos que você tem uma variável A, né, então veja essa declaração de um array em formato Pascal, né, array de 2 dimensões, né, com n elementos, n linhas e m colunas, certo? De inteiro. Então, o conteúdo é inteiro. Então, em Algol, ou, digamos assim, em Java, por exemplo, ou Pascal, você faria uma indexação nesse array dessa seguinte maneira. Você abre o colchete, né, tem a variável A, abre o colchete e, j, fecha o colchete, né? Em C, quando você estiver usando ponteiro, né, você vai ter, né, vai fazer alguma coisa como o que é mostrado aí. Cont, digamos assim, seria para você acessar o conteúdo de um endereço de memória. Sabe, você usaria estrela, mas para não confundir a multiplicação, o operador de multiplicação, né, do operador de referência em ponteiros, a gente vai usar cont aqui, certo? O equivalente em C seria essa operação. Veja que é uma operação mais, né, enfim, complexa, digamos assim. Então, o nível de abstração é muito superior se você estiver utilizando Algol, né, comparado com o nível, né, de abstração de C, certo? É um nível muito mais concreto, né? Então, aqui a gente vai fazer primeiro vai identificar o endereço de memória que a gente quer, né, que está interessado, né, o endereço da célula IJ. Então, o que é passado como parâmetro aí para essa função cont, né, é esse endereço. Então, nesse caso, a gente vai fazer o quê? A gente vai contar o número de linhas que a gente tem que saltar, tá certo? Né? E depois a coluna que a gente está interessado. Então ó, primeiro, né, a base, né? A gente tem que, partindo da base, né, que é A, é o endereço da base, né, onde inicia o array, certo? A gente conta, então, partindo da base, então, base A mais, né? A gente conta i linhas, tá? Então, i linhas, então, né, cada linha, né, ela tem
M mais 1 elementos, então isso aqui é a largura da linha, M mais 1, então I vezes M mais 1, até chegar no início aqui desta linha I, certo? E a partir daqui você desloca mais J posições. Então, partindo da base, então, I vezes M mais 1, né? M mais 1, ou seja, I linhas, cada linha M mais 1, né? Digamos, endereços, né? Posições, né? Mais J, né? Deslocamento de J, que é a coluna que a gente está interessado. E dessa maneira a gente identifica o endereço e acessa. Enfim, então, basicamente isso aí vocês já devem ter visto como fazer essa aritmética, né, de ponteiros, mas basicamente é isso que é feito, digamos, por baixo dos panos, né, se você estiver implementando algo. Né? E dessa maneira, se você conseguiria traduzir esse código que tem aqui do lado esquerdo, né? Basicamente, se vocês prestarem atenção aí, é um código para fazer a soma de duas matrizes, B e C, né? Atribuindo o resultado para a matriz A. Então, veja que tem tudo o mesmo tamanho, aqui a gente está assumindo isso. Certo? Do lado direito, a gente vai ter aquela versão do código, né? Uma representação mais parecida com o código C. Né? Então, em outras maneiras, pessoal, em outras palavras, aqui do lado esquerdo tem uma representação mais abstrata de soma de duas matrizes, né? Do lado direito uma representação mais concreta, digamos, em C, tá certo? Então, se eu mostrasse do lado direito primeiro, vocês ficariam perdidos aí sem entender muito bem o que é que esse código, essas multiplicações estão fazendo aí. Então, é por isso que a gente introduziu esse código em Algol inicialmente, tá bom? Mas para vocês confiarem que isso aí faz sentido, tá certo? Então, vamos partir desse código aí em C, para a gente mostrar o que é que a gente pode fazer com isso aí, né? Para acelerar a execução. Tá bom? Né? Enfim, gente, a gente vai apresentar aqui um par de análise de código e transformação, certo? Então, este é um exemplo chamado, tá certo, de Common Subexpression Elimination. Né? Então, a otimização normalmente leva o nome da transformação, certo? Então, tipicamente é essa convenção que é utilizada. Então, neste caso, a gente vai aplicar uma análise de código chamada Available Expressions, certo? Então, a gente vai identificar as expressões que são disponíveis, certo? E depois a gente vai realizar uma transformação chamada Common Subexpression Elimination, outra vez apelidada de CSE. Então, quando a gente falar de Common Subexpression Elimination, saiba que para aquilo ali funcionar, a gente precisou, primeiro, né, executar uma análise de código chamada Available Expressions. Certo? Então, o que é que vai acontecer aqui, gente? Então, nesse código aqui, a gente vai perceber o seguinte. Existe uma expressão, expressões que estão disponíveis. Por que esse nome disponíveis? Porque não existe, certo? Não existe, né, nenhuma modificação de variáveis, das variáveis I e da variável M, né, e da variável J dentro deste loop, desse bloco aqui, tá certo? Nem a variável I, nem a variável M, nem J. Tudo aqui, apesar dessas variáveis serem modificadas, né, particularmente a variável I e a variável J, veja que tem modificações aqui, tá certo? Essas variáveis não são modificadas, né? A variável I e a variável M, tá certo? Elas não são modificadas, né, dentro desse loop. A variável J, ela é modificada. Dessa maneira, gente, né? Né? Então aqui eu estava falando de outro loop, né? de outra otimização. Então, essas variáveis não são modificadas daqui para cá, tá certo? Entre esses usos dessas expressões, elas não são modificadas, tá certo? Então, relativamente uma à outra, elas se mantêm o mesmo valor.
tá certo? Então, o nome dessa otimização é chamada de Available Expression. Então, o que é que você faz? Né? Normalmente é declarar, criar uma variável local chamada T1, nesse caso, armazenar essa expressão e usar o conteúdo que está armazenado naquela variável local, tá certo? Então, dessa maneira, você evita o recálculo, essa multiplicação, essa soma e essa soma que é realizada aqui. Tá joia, gente? Né? Enfim, então, uma outra otimização de código chamada de Invariant Code Motion. Então, tipicamente, mais uma vez, a gente está utilizando, né, esse padrão aqui. Então, análise de código, né, detecção de invariante de loop, e aqui o nome da transformação, né, Invariant Code Motion. Certo? Então, neste caso aqui, a gente identifica que existe um invariante de loop. Então, neste caso, essa expressão aqui, né, I vezes M mais 1, não a expressão inteira, porque J é modificada dentro desse bloco aqui, mas essa subexpressão aqui, ela se mantém invariante ao longo das iterações deste loop em particular, certo? E dessa maneira, mais uma vez, a gente pode tirar essa computação de dentro do loop, para evitar que aquilo seja desnecessariamente recalculado, certo? Porque o valor que vai ter na primeira iteração vai ser o valor da última, né? Ou seja, né, a gente tem a liberdade, ao perceber que isso é um invariante dentro desse loop, certo? De retirar. Então, veja, gente, a inteligência, mais uma vez que eu já tinha falado, a inteligência, a parte sofisticada disso aí, né, é análise de código. É a análise que é feita, né, para se identificar que aquela subexpressão é um invariante dentro deste loop. Tá certo? Né? Enfim, gente, então o resultado, uma vez que é percebido que isso aqui é um invariante, a gente tem, né, a liberdade de extrair isso aqui para fora do loop. É o que é feito aqui, uma variável local, uma outra variável local chamada T2, armazena o valor daquela subexpressão. Então veja que é só a subexpressão da expressão inteira, certo? I vezes M mais 1, né? E o valor, né, é atualizado, né? E desculpa, essa expressão aqui ela é atualizada para utilizar T2, certo? Então veja que aquilo não é recalculado dentro do loop, tá bom? Um outro exemplo aqui na análise de código chamada Detection of Induction Variable, tá certo? E o nome da otimização é redução de força, certo? Redução de força, certo? Então, neste caso aqui, então, o que o compilador faz é detectar que existe uma variável de indução, basicamente aquela variável que você incrementa ou decrementa, a variável que você modifica durante o loop, né? Existe essa variável de indução que está sendo utilizada, né? Está sendo utilizada dentro de uma expressão aritmética. E a gente usa, né, uma propriedade da expressão aritmética nesse caso aí. Tá certo? Então, o que está acontecendo aqui, certo? Veja se vocês percebem aí, tá certo? Mas é substituir, né, uma multiplicação, que é uma operação mais cara, por uma soma, tá certo? Então, ao invés de fazer uma multiplicação, que na verdade está sendo refeita, tá certo? I vezes M mais 1, está sempre sendo feita aqui, I vezes M mais 1, quando na verdade isso aqui está sempre sendo incrementado, tá? Né? O que a gente vai fazer ao invés disso aqui, tá certo? É simplesmente lembrar do resultado anterior, tá certo? E fazer simplesmente a soma de M mais 1, tá certo? Então, se você, por exemplo, então, na primeira iteração, né? Na primeira iteração, tá bom, gente? Né? A gente calcula aqui 0 vezes M mais 1. Na segunda é M mais 1. Depois é 2 vezes M mais 1. Depois é 3 vezes M mais 1. Mas, ora, quanto é que é 3 vezes M mais 1? É 2 vezes M mais 1 mais M mais 1. Então, basicamente, é isso que é feito aqui, né? A gente usa essa operação algébrica, tá certo? Essa propriedade algébrica para otimizar,
né, o código, sabendo que uma soma é muito mais barata do que uma multiplicação. Então, e lembrando do valor anterior, tá? Né? Então, a gente basicamente, né, modifica o código para, nesse caso aqui, né, nessa operação aqui, usar T3 e declara essa variável aqui T3 que é basicamente um acumulador. Né? Ele vai incrementar M mais 1, M mais 1, M mais 1 e assim por diante. Tá certo? Só acumulando isso aí. Enfim, né? Uma outra otimização é chamada de copy propagation, tá certo? Né? E a análise de código que é utilizada é equivalent expression. Então, preste atenção o que é feito nesse caso aqui. A gente percebe que, né, T2 e T3 ele armazenam o mesmo conteúdo, certo? Não há diferença alguma entre T2 e T3 neste caso aqui, tá certo? E com isso a gente pode, ao invés de utilizar T2, utilizar T3, que a gente sabe que é o mesmo conteúdo, tá certo? Então T3, né, é utilizado nesse local aqui, tá certo? Com isso você não precisa, já que T3 já vai estar, né, em memória, num registrador qualquer, no ponto que você acessa aqui, né, você não precisa carregar algo novamente, tá certo, gente? Então, né, é isso que é feito neste caso aqui, tá bom? Né? E por fim, né, você pode eliminar código morto. Uma vez você fazendo a última otimização, você habilita outras otimizações. Então, isso é uma propriedade, digamos assim, é algo que pode acontecer em análise de código, tá certo? Em otimização de código, certo? Uma vez que você aplica uma otimização, outra otimização fica disponível, né, para ser feita, tá bom? Então é por isso que isso é feito iterativamente, repetidamente, né, essas otimizações do código, né, até que o código não consiga mais ser otimizado, certo? Então, depois de modificar aquela última, realizar aquela última otimização, a gente percebe que T2 não é utilizado mais em nenhuma parte do código. E com isso, T2 poderia ser eliminado. Então, basicamente, né, é isso. A gente acabou de ver, né, uma série de otimizações de código, tá certo? Então, então, basicamente, são pares de análises e transformações de código. Análise é a parte, digamos assim, intelectualmente mais desafiadora, né, a parte mais complicada, tá certo? Né, de ser feita. E as transformações são manipulações realmente de código, tá certo? Mas, apesar disso, o nome de, digamos assim, de batismo, quando você dá um nome para uma otimização de código, você normalmente usa esse nome aqui da transformação, porque é mais fácil a pessoa lembrar do que é realizado no código. Então, por exemplo, CSL, Common Subexpression Elimination, Invariant Code Motion, Strength Reduction, certo? São nomes populares de otimizações de código. Tá? Né? E essa parte aqui é a parte realmente mais analítica, né? Que é realizada para se perceber uma oportunidade de se realizar uma transformação, certo? Então, lembrando que né, normalmente o compilador realiza isso aqui iterativamente. Então, ele identifica oportunidades, né, extrai informação do código, passa essa informação para o transformador. O transformador modifica o código, gera um outro código, isso repetidamente, tá certo? Então, outras otimizações são aplicadas, isso aqui é um processo repetido, isso aí é feito tentando acelerar o código em função daquelas otimizações. Tá bom, gente? Eventualmente, isso é um processo estocástico também, não tem como garantir que você vai chegar na melhor otimização de código, tá certo? Então, quem já utilizou C, C++, compilador de GCC, normalmente você tem aquelas baterias, né, aqueles conjuntos de otimizações, menos O2, menos O3, tá certo? Então, quem já utilizou GCC sabe disso, certo? Mas não há uma garantia que você vai chegar num código que é garantidamente o melhor, o código mais rápido poderia ter, não o código que consome menos memória que poderia ter. Tá
certo? Isso é um processo realmente estocástico, tá certo? Enfim, gente, com isso a gente conclui essa aula sobre, né, sobre fundamentos, sobre a motivação de análise